Olá, amigos, 21 de fevereiro de 2014. É curioso como frequentemente autoridades públicas parecem ter simpatia pela causa do crime, simpatia pela causa da violação da ordem pública. Nós vivemos, repito, politicamente no Brasil, um ambiente ruim. Vivemos sob um poder que tem inclinação ditatorial, que tem veso ditatorial. E não temos dúvida, se tivesse força suficiente, tentaria sim o empalme absoluto do poder. Mas isso ainda não aconteceu. Ainda há espaço democrático, ainda há partidos políticos, ainda há liberdade de manifestação, de expressão do pensamento, embora cerceada frequentemente. Ainda existem salvaguardas do Estado Democrático de Direito. Por isso, não se pode admitir que a qualquer pretexto se use da violência e principalmente do terrorismo, a molde dos Black Blocs, para a tentativa de impor posições políticas ou de marcar posições políticas. As autoridades públicas têm de combater essas manifestações, principalmente polícia, o Ministério Público, e quando chega ao seu conhecimento num processo criminal ou num processo reparatório no âmbito civil, por danos causados por esses bandos, o Poder Judiciário. Ou seja, a superestrutura do Estado, de modo geral, não pode tolerar a desordem, não pode tolerar o terrorismo. E tem de conter o fenômeno criminal, sob qualquer faceta, dentro dos limites constitucionais, legais, com o emprego da força necessária, dosada de acordo com a situação, autorizada pela própria Constituição, autorizada pelos próprios ditames do Estado Democrático de Direito. E não podem as autoridades públicas se envolver com esses grupos e com essa gente. Aí nós verificamos aqui o delegado de polícia do Rio de Janeiro, Orlando Zacconi, titular da 31ª Delegacia de Polícia, que é amiguinho, unha e carne com a tal de Sininho, essa terrorista Black Bloc que é encarregada da distribuição de fundos para os chamados manifestantes, aí, como a mídia gosta de chamá-los, que não tem nada de manifestantes, que espalham o terror lá no Rio de Janeiro e que a partir do Rio e de São Paulo vão espalhando o terror pelas grandes cidades brasileiras. Se deixou fotografar aos sorrisinhos, carinhas e bocas com ela, e depois tentou negar uma ligação mais íntima, que foi desmascarada quando ficou comprovado e veio a público que ele, delegado de polícia, Orlando Zacconi, compareceu para prestigiar a um evento denominado Prêmio dos Protestos de 2013, nos quais se entregou um troféu, só para que tenha uma ideia, o troféu Molotov de ouro. Troféu Molotov de ouro. O Molotov é alusão à bomba incendiária conhecida como bomba Molotov ou coquetel Molotov. Aliás, Molotov o nome ligado a um dos revolucionários que conseguiu implantar o bolchevismo na Rússia e posteriormente com a formação da União Soviética, com todas as desgraças que causou de 1917 para adiante. E esse delegado de polícia foi lá prestigiar a entrega do Molotov de ouro e de outros prêmios a Black Blocs, a terroristas. E depois veio se justificar que ele não tem obrigação de saber dos antecedentes de todas as pessoas e que se há, por acaso, um relacionamento com pessoas que não têm antecedentes criminais, ele não pode ser repreendido por nada, certo? Essas pessoas não têm antecedentes criminais ainda, mas será que é normal um delegado de polícia, alguém que deve, por força da sua função, se necessário, investigar, incriminar, indiciar, mandar à justiça esses Black Blocs, esses terroristas, esses que rompem a ordem pública, que ameaçam, que vilipendiam, que matam? Não pode ser.
É completamente incompatível com o cargo público que ele exerce. E se é esse o pensamento dele, ele que deixa a polícia e se engaje lá no PSOL, se engaje lá no PCO, se engaje no PSTU, se engaje num grupo daqueles que gostam de colocar o mar inscrito num círculo, né, os grupos anarquistas que seguem a cartilha de Bakunin, e vá atuar como atua a Sininho e os comparsas dela. Lembra-se do caso do promotor de justiça que foi noticiado aqui no programa, que fez acordo com criminosos para obter de volta a bicicleta que tinha furtado? Essas duas autoridades ajudam a esgarçar o tecido social e a ordem pública. E ontem participei de um debate a respeito de violência no futebol, lá na Ordem dos Advogados do Brasil, praticamente o dia inteiro. Muitos palestrantes, algo desgastante até, cansativo de certa forma, mas com uma preocupação central na Copa do Mundo e os possíveis atos de violência, não propriamente ligados à atuação habitual das chamadas torcidas organizadas, que em sua maior parte são gangues de criminosos, mas sim aos manifestantes que podem prejudicar a Copa, podem prejudicar o funcionamento normal da Copa do Mundo e, consequentemente, prejudicar aquilo que o governo chama de a imagem do país. Embora o governo não esteja preocupado com a imagem do país, esteja preocupado, sim, com os seus fundilhos. E um dos palestrantes foi um promotor de justiça, o Dr. Paulo Castilho, aqui de São Paulo, que, embora tenha tido uma atuação importante no combate à violência das gangues, das torcidas organizadas, se colocou nessa palestra, curiosamente, como no período em que ele atuou nesse combate, como a única pessoa que fez alguma coisa, aquele que estava sozinho, aquele que não teve o apoio de ninguém, ou seja, um super-herói, um super-homem, o campeão da lei e da ordem, quando isso não é verdade, doutor promotor, porque se o senhor não tivesse o respaldo da Polícia Militar, se não tivesse o respaldo da Polícia Civil, se não tivesse o respaldo do Poder Judiciário, com a organização que foi estipulada em São Paulo, do funcionamento dos juizados especiais relacionados com a violência desportiva, que funcionam em todos os grandes eventos, o senhor seria, ainda que um campeão, uma voz falando no deserto. Então, aprenda a reconhecer o trabalho em equipe e aprenda a reconhecer o valor das outras instituições. Mas, ao mesmo tempo em que ele falava da necessidade de endurecer, de medidas duras para a aplicação dos dispositivos legais em relação aos torcedores violentos, isso é algo muito positivo que tem sido tratado e cuidado metodicamente aqui em São Paulo, tanto é que a última morte em estádio em São Paulo foi no ano de 1995, embora nas ruas tenha havido algumas mortes posteriormente. Embora isso seja realmente importante, ele mostrou, nas suas palavras, uma condescendência extremamente perigosa, no meu modo de ver, com relação às torcidas organizadas, rejeitando que elas sejam rotuladas como gangues, mas é necessário que elas pratiquem atos que evitem essa rotulação, elas mesmas internamente adotem os seus mecanismos de controle para que isso não aconteça, e de certa forma justificando, em alguns momentos, a violência como a insatisfação, como se fosse o resultado da insatisfação política da juventude da periferia. Isso é muito perigoso, doutor promotor. O senhor está aí para a defesa da sociedade, esse é o papel do Ministério Público. O senhor não é agente político. Se quiser ser agente político, candidate-se e vá com essa bandeira à Câmara dos Deputados, ao Senado da República, às casas legislativas. O seu papel é defender a sociedade. E a sociedade se vê agredida e ameaçada por organizações criminosas de vários tipos. E, infelizmente, algumas torcidas organizadas são organizações criminosas. Então não seja condescendente com elas. Isso é perigoso para o Estado democrático de direito e é tóxico para a sociedade. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.